o seguinte, eu moro nos Estados Unidos como imigrante e, como sabem, está tendo muitas prisões. Qual a É. chance de pegar esses imigrantes para lutar por eles? Ah, não. O imigrante legal ou. Ele não disse aqui se ele é legal, Ilegal não tem como, né? Ele pode fazer uma troca de favor. Se você for lutar na guerra, eu te dou cidadania. Pode ser. Talvez seria um convite tentador que pode ser feito, não é novidade, não. Não seria a primeira vez. Tem mais perguntas aqui, mas não é sobre isso. Então vamos primeiro então para... Quer ir lá na sequência? É. Então, a gente tem aqui, são 12 coisas que eu separei que estão numa programação e eu já vou adiantar para vocês. A parte 1 até a 4 são coisas que já aconteceram. De 5 a 8 são coisas que estão programadas para os próximos 30 dias e de 9 a 12 são coisas que estão programadas aí pelos analistas, se as coisas continuarem como estão, para acontecer até o final do ano. Tá. Beleza? Então, Vamos para a primeira parte. de 1 a 4 são coisas que já aconteceram. Então vamos lá, vou falar coisas óbvias, pelo menos a primeira que vocês já sabem, né? Dia 28 de fevereiro, o Estreito de Hormuz foi fechado, né? Então começa esse conflito, né? E a gente tem ali um colapso de 97% do trânsito de navios no Estreito de Hormuz, o que é um caos completo, né? E eu já, assim, Estreito de Hormuz é algo que eu já tenho falado há tanto tempo que eu já tô cansado de falar isso, né? Porque eu falo, Irã vai fechar o Estreito de Hormuz, Irã vai fechar, Aí o Irã fecha, eu falo, já vamos para a próxima, né? Mas vamos lá. Passo 2, coisas que já aconteceram. O petróleo sobe, chegou a ter um pico de $175 por barril, estabilizou ali em 120, e aquela Agência Internacional de Energia que a gente já citou, liberou um plano emergencial para o planeta, de 10 pontos, que foi a primeira vez que a Agência Internacional de Energia libera um plano de racionamento de energia para o mundo desde a década de 70. Como é que é esse plano? Evite viagens desnecessárias, não use teu carro, use transporte público, se puder vai de bicicleta, se puder vai a pé, aumente caronas, né? Que ele chama de carpool, separe um dia sem carro, um dia que ninguém vai usar carro, é só transporte público, fazer rodízio de carros pela placa, igual a gente já faz aqui em São Paulo, a não ser para quem tem carro híbrido ou elétrico, né? Então, isso já aconteceu. Passo 3. 1 milhão de toneladas métricas de fertilizante retidos no Golfo. Cara, isso aqui uma hora vai pipocar em falta de comida. É porque demora, né? Não é o fertilizante tá parado lá e acabou tudo aqui. Você tem um intervalo até as coisas ficarem estranhas, né? Preço da ureia nos Estados Unidos. Ureia é o fertilizante. Subiu 32% numa única semana. Imagina, o cara que tinha investimento em índice de ureia. O cara triplicou, não, multiplicou aí por 32% do seu patrimônio, né? Um crescimento de 32%. Agora a gente vai começar. Passo 4 é o último do que já aconteceu. A janela de plantio da primavera, ela tá abrindo agora. Para você, a próxima safra. A galera tá plantando agora. Como é que você vai plantar sem esses insumos? Entendeu? Então os agricultores no mundo inteiro não estão tendo acesso aos fertilizantes. Então é um problema que vai reverberar mais para frente. Quem é prudente, enxerga para onde que as coisas estão indo e se prepara. Claro. Daniel, vai me preparar como? Você está falando para eu estocar comida? Meu irmão, faça o que você quiser. Tá? Lá na Arca eu dou dicas para os meus alunos lá. Mas você faça o que você quiser, se você não quiser fazer nada. Mas pelo menos pense nisso. Imagine, cara, e se acontecer algo dessa natureza, tá? A gente segue aqui sempre a lógica do seguro. Qual que é a lógica do seguro? Espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Principalmente se você tem família, se você tem pessoas das quais você tem pessoas, vou reformular a frase, pessoas que dependem de você, da sua boa gestão, da sua boa administração. E aí, passo 5. Agora a gente vai falar das coisas, tendências para os próximos 30 dias, tá? A quebra da safra, se continuar com falta de fertilizante, ela começa a se consolidar, ou seja, o plantio não vai acontecer do jeito que deveria. As safras de 2026 da Ásia, África e América do Norte já estão comprometidas. Daniel, quer dizer que a Ásia, África e América do Norte não vai produzir nada de comida? Vai produzir, mas numa quantidade inferior àquela que aconteceria se a ureia tivesse chegado, tá? Passo 6, perspectivas para os próximos 30 dias.
preço dos alimentos explodindo globalmente, comida virando uma coisa muito difícil de acessar, custo do frete chegando a triplicar. Cara, você imagina, se o frete triplica, o produto que ele está transportando triplica também. E tem produto que nem vai valer a pena. Não vai valer a pena. Então a gente está pensando em coisas sumindo das prateleiras, né? O Programa Mundial de Alimentos, né, que é um programa para ajudar pessoas que em situação de fome, ele alerta que para mais de 45 milhões de pessoas em situação de fome aguda, tá? E infelizmente isso bate mais nos países mais pobres, porque países mais pobres eles têm dificuldade de produzir comida localmente, então eles compram comida, eles importam comida. Então a comida ela não apenas chega 3 vezes mais cara, e um país pobre não consegue dar conta, mas ela também pode nem chegar, o que ainda é pior, para um país que está dependendo de logística, né? Pois é. Eu só tenho comida se o navio chegar, o navio não chegou, como é que fica? É complicado. E quantos são autossuficientes em comida no mundo, né? Não é coisa muito comum. Passo 7. Usina de dessalinização do Golfo, que são movidas também a petróleo e gás, começam a operar debaixo de pressão, tá? Então a gente está falando de 100 milhões de pessoas no Golfo em risco de escassez hídrica, falta de água, tá? Que é uma situação humanitária complicada. Você tirar de um povo, mesmo que num contexto de guerra, água e comida, é crime. Isso a gente está configurando crime de guerra. Etapa 8. Déficit de financiamento nesse programa alimentar, que ajuda várias pessoas ali que estão passando fome. E a previsão é que das 360 milhões de pessoas que eles ajudam, eles só vão conseguir ajudar 110 milhões. Ou seja, só 1/3 das milhões de pessoas que recebem ajuda alimentar vão receber. O resto... A galera vai ficar à deriva aí, à mercê da misericórdia de Deus, né? Etapa 9. Perspectiva de condições de fome em 31 nações africanas e 8 nações asiáticas, que são nações que dependem de assistência alimentar externa. Então a gente está vendo uma perspectiva de crise alimentar humanitária seríssima, né? Aí, lembrando que a etapa de 9 a 12 são perspectivas para até o final do ano, tá? Então a 9 foi essa última que eu falei, de 31 nações africanas ali e 8 nações asiáticas necessitando de assistência alimentar externa. Isso é para até o final do ano, mostrando aqui para a galera como é que tem um intervalo entre o fertilizante que está agarrado e a comida começar a faltar. Pois é. Tá? É mais para o final do ano. Etapa 10. A gente está falando de um estresse, ou seja, dificuldade em 3 áreas vitais. Estresse hídrico, estresse alimentar e estresse energético. A gente está falando aqui de falta de água, falta de comida, falta de energia. Se isso começa a realmente acontecer, a gente tem um cenário de guerra civil, ou conflito civil, caos nas ruas. Por quê? O Estado ele tem essa função de prover. Do uso da força, caso a ordem seja quebrada. Exato. Não, mas assim, na ótica do povo, olhando para o Estado, eles imaginam que o povo tem a obrigação, ainda que isso possa não tá no papel, na lei, mas o povo olha para o Estado como o Estado tendo a obrigação de trazer energia, comida e água. Claro. Né? Você paga imposto. Você paga os impostos. E quando você olha para o Estado e você paga o imposto e o Estado te arrocha, te amassa, mas ele não consegue nem prover comida, água e energia, a tendência é que o povo comece a se rebelar contra o Estado. Pois é. Então já fica um cenário de caos social, tá? Agitação social. Isso pode acontecer até o final do ano se esse cenário aí se consolidar. E aí, etapa 11. A inflação dos alimentos se consolida, ou seja, a tendência de aumento do preço dos alimentos para os próximos 12 a 18 meses, um ano e meio. Preço da energia sempre muito elevado. E os bancos centrais ficam encurralados. Por quê? Aquela história que a gente estava falando antes do juros e relação entre juros e inflação. É uma inflação, Vilela, que mesmo ela estando alta, se você aumentar os juros, você não resolve ela. Porque essa inflação não é uma preço subiu porque o consumo está alto. O preço está subindo porque o produto não subiu. Então, o Banco Central ele não consegue operar mais nisso. Começa a ter um racha ali, uma fratura nesse sistema. E a etapa 12, né? Que você começaria a ver crise em cascata da dívida soberana dos países dependentes de importação,
que não conseguem simplesmente pagar as suas contas com um petróleo a $120 e fertilizante a $200 e um frete 3 vezes mais caro, né? Então, é um cenário extremamente preocupante e um cenário que não fica fora do cálculo, mesmo que a guerra acabe agora. Isso já é uma consequência que já aconteceria de qualquer forma, porque a bomba já explodiu lá, né? Entendi. Aquela ideia que a gente falou que a bomba explode, até o barulho chegar aqui demora um pouquinho. Ou quando você vê um relâmpago, né? Aí até a galera calcula, né? Pô, demorou tantos segundos para chegar, então não tá tão perto, né? Então a ideia é um pouco essa. E aí o que acontece? Você vê, a guerra na Ucrânia, ela já tinha bloqueado uma safra, ela impediu que uma safra na Ucrânia acontecesse, porque o país estava em guerra, e isso causou tumultos por comida em 30 países diferentes, porque a Ucrânia é um dos grandes exportadores de petróleo, de fertilizante. Então, vejam só, em 2022, o caos na Ucrânia afetou 30 países. E agora, o caos no Oriente Médio, ali no Irã, está afetando o planeta Terra inteiro. Então, isso aqui é um cenário complicado, né? Um cenário preocupante. Então, no caso desse conflito na Ásia, a gente pode ter um impacto na safra de 2026 de todos os países, porque dependem de todo esse fertilizante que sai dali, né? Além disso, a gente está vendo um cenário de 100 milhões de pessoas lá no Golfo poderem ficar sem água, né? E isso é muito maior do que os 2 choques do petróleo que aconteceram nos anos 70. E o mais estranho disso tudo, que é a USDA, que é a agência americana responsável ali por relatório de segurança alimentar, o USDA encerrou os seus relatórios de segurança alimentar 2 semanas antes do início da guerra, lá no dia 28 de fevereiro. Os caras passaram a fazer relatório de segurança alimentar porque, de alguma forma ou de outra, eles já sabiam que ia ficar feio você mostrar um relatório que estava todo destruído, né? E aí vem a tese, velho, aqui a gente vai para uma parte da conversa mais especulativa, tá? Então, é um alerta para todo mundo que está assistindo. A gente sai dos dados, né? A gente estava falando só de dados, depois nós falamos ali de perspectivas para o ano de 2026 e agora a gente vai falar sobre especulações, tá? Existe uma especulação de que isso não é por acaso, que isso não é coincidência, que isso aqui é algo proposital. Por quê? Se a gente conecta, Vilela, esse cenário de escassez de energia, água e alimento no mundo, com aquelas tendências para 2030, que o Fórum Econômico Mundial publicou em 2016, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Cara, isso aqui literalmente, porque se você não tem comida, energia e água, você não tem nada, meu irmão. É o básico, né? O básico. Então isso aqui é o mundo sendo colocado numa situação de escassez. Escassez gera o quê? Dependência. Dependência gera o quê? Gera controle. Então a gente está indo para um caminho que, se continuar, significa as pessoas perdendo a sua autonomia, perdendo a sua autossuficiência e perdendo o seu controle, a sua liberdade. Depois a gente fala um pouco do cenário do Brasil, porque tudo que está acontecendo vai influenciar muito na escolha do presidente. Demais. Você já vê que o nível o de discurso tensão deles, quando vier aqui no programa, eu quero ver o que eles vão falar sobre tudo isso que a gente está comentando aqui. Sim. Sobre esse problema de escassez, problema das guerras, como a gente vai se proteger. Quais são suas medidas e planos para isso, né? Vamos atrás de ter uma bomba nuclear para não ficar... Tem que tomar cuidado, porque esses caras são mestres em não responder pergunta, pois né? Você fala... Eu vi um exemplo outro dia, né, que perguntaram para um cara sobre e a inflação, mas não foi no Brasil, foi fora. E ele falou, vocês viram que teve um eclipse, não sei o quê, que o sol... E não falou nada sobre inflação. Que a gente é otário, né, meu irmão? Então tem que tomar cuidado, esses caras são ninja, né? Os malucos são ninja do Sambari, né? Pois é. Então, Vilela, a minha preocupação é que isso que a gente está vendo no mundo hoje está indo muito na linha dessa ideia de você não vai ter nada. Entendeu? Deixa com a gente. Você não vai ter nada e vai ser feliz. Já começou com o lance de não compra mais CD, a gente tem aqui, paga pra ver filme. Aluga casa, não tem a casa. Aluga carro. Paga uma assinatura. Né? Eu nunca fui fã dessas paradas. É complicado. E a inteligência artificial, ela traz um pouco isso, né? Porque você usa ela por meio de tokens ou usos e você paga pelo uso, né?
Você não compra uma inteligência artificial, você paga... Tá toda hora dependendo Você paga o que você está usando, né? Você paga pelo uso, né? Então isso é interessante também. Agora, os iranianos, eles falaram que se eles realmente foram atacados na sua ilha de Kargil lá e a produção elétrica deles, o próximo alvo dessa guerra serão as instituições financeiras americanas. Aí a gente cai no dia zero, porque seria um ataque cibernético. Entendeu? Que é um ataque cibernético de dia zero. O que é um ataque cibernético de dia zero? É aquele ataque cibernético que você não previu. Foi impossível de prever. Caiu um band-aidzinho aí, ó. Uma band-aid aqui, né? Soltou aí. Fazer coleta de sangue hoje. O dia zero é aquele negócio de falar, aí, pô, tu me pegou de surpresa, irmão. Por essa, eu não vi que tinha uma brecha ali, né? E é por isso que a galera fala que é importante se atualizar seu celular, né? Que às vezes tem gente que chega ali o pedido da atualização, ele não atualiza, né? Aí, primeiro que o celular fica lento. O aplicativo deixa de funcionar. Fica tudo emperrado, porque fica um arquivo grande. E geralmente, muitas dessas atualizações vêm com correções de falhas que eles descobriram, né? Que a galera fica ali sempre buscando falha. Então, é importante atualizar.